Capítulo 2. A oferta da vida. Ao surgir este presente mundo, nosso Deus moldou um ser semelhante a Ele mesmo para os seus próprios e santos propósitos. Entre os principais destes propósitos, conforme discutimos no capítulo 1, há o fato de que Ele está procurando uma noiva. Deus está no processo de criar para si mesmo uma eterna companheira íntima. O homem, o objeto da atenção e afeição de Deus, é aquele que foi moldado para cumprir este maravilhoso desígnio. Vamos lembrar aqui, entretanto, que no universo de Deus, somente criaturas semelhantes podem se casar. Tal intimidade só é permitida entre seres da mesma espécie. Portanto, para que os desejos de Deus sejam realizados, o homem deve ficar qualificado para participar desta união. Ao olharmos firmemente para o nosso primeiro ancestral com estes pensamentos em mente, algumas sérias deficiências se tornam aparentes. Adão, mesmo antes da queda, não estava qualificado para corresponder às intenções de Deus. Embora ele se assemelhasse a Deus em muitas coisas, está claro que ele não era exatamente o mesmo tipo de ser que Deus é. À medida que meditamos nisso, um problema surge. Deus e o homem não têm o mesmo tipo de vida, portanto, eles não podem ser considerados o mesmo tipo de ser. Embora a vida que Adão e Eva possuíam fosse inicialmente boa e nunca terminasse, ela era uma variedade humana criada. Em contraste com ela, a vida do seu Criador era do tipo sobrenatural sem princípio. Deus e o homem eram, obviamente, espécies diferentes. Suas vidas estavam em um plano completamente diferente. Uma era meramente humana e a outra era divina. Uma era uma forma de vida inferior ligada à terra por um corpo físico, enquanto a outra é espiritual e enche o universo. Não apenas a vida do homem não é igual à de Deus, mas ele nem mesmo é o segundo na fila. As Escrituras nos ensinam que o homem foi feito um pouco menor do que os anjos. Hebreus 2:9. Estas considerações nos apresentam evidência suficiente para imaginar que esse casamento entre Deus e o homem não seria possível. Por esta análise, chegamos à conclusão de que o homem, da maneira como foi criado, não era adequado para ocupar a posição programada para ele. Portanto, é lógico supor que, já que nosso Criador tinha em mente esse plano glorioso, ele também tinha algum modo de cumpri-lo. Ele deve ter feito alguma provisão para o homem mudar. Em algum lugar, nos desígnios de Deus, deve ter havido um jeito preparado para o homem tornar-se algo diferente do que ele era, para preencher essas santas intenções. E certamente havia. Deus, em sua infinita sabedoria, tinha providenciado tudo o que era necessário. Não é surpreendente que a primeira sugestão da existência de tal plano seja também manifesta no Jardim do Éden. Quando nós lemos o relato de Gênesis, entre as muitas descrições do jardim, duas árvores especiais são mencionadas, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:9. Não temos que ler muito para descobrir que estas duas são muito mais do que simples árvores. O efeito devastador que comer da árvore errada teve sobre a humanidade parece ser evidência mais do que suficiente deste fato. Todas as outras árvores do jardim tinham sido oferecidas livremente a Adão e Eva como alimento, mas aquela específica árvore tinha sido proibida. Seu fruto era tão mortal, tão devastador, que prová-lo alterou para sempre o curso da história humana.
Agora, em vista disto tudo, parece razoável supor que a outra árvore, a árvore da vida, também continha fruto de grande consequência. Se a árvore da morte tinha um efeito tão poderoso, o que teria acontecido se Adão e Eva tivessem provado da árvore da vida? Será que uma prova deste outro fruto teria mudado os dois de maneira igualmente dramática? Acredito que, à medida que prosseguimos, você verá que este é o caso. Qual é, então, o significado da árvore da vida? O que Adão e Eva perderam pela desobediência ao seu Criador? Talvez o melhor meio de descobrir isto seja olhar para o resto das Escrituras e ver se podemos encontrar lá qualquer indício. Conforme lemos em Gênesis capítulo 3, entendemos que essa árvore teria lhes concedido uma variedade de vida que eles ainda não possuíam. Esta verdade é mostrada claramente pela afirmação que Deus fez quando foram expulsos do jardim. Ele fez isso para que não tomasse também da árvore da vida e a comesse e vivesse eternamente. Gênesis 3:22. Aqui nós percebemos que Adão e Eva nunca tinham comido dessa árvore. Embora ela estivesse disponível a eles, nunca aproveitaram a oportunidade de saboreá-la. Se o tivessem feito, eles já possuiriam esse novo tipo de vida. De fato, é possível que, se eles tivessem primeiro provado desse fruto, eles teriam tido a força e a sabedoria para sempre. Conforme vimos, a árvore contendo vida estava no meio do jardim. Gênesis 2:9. Observe que não era a selva do Éden, mas um jardim, significando que fora projetado por alguém. Na selva, as plantas e árvores crescem aleatoriamente, mas um jardim é projetado. E este projetista colocou a árvore da vida no centro como a peça central de seu projeto. Seguramente isto nos indica que a dádiva dessa vida está no centro de todas as intenções de Deus concernentes ao homem. É, na verdade, o verdadeiro veículo através do qual ele pretende transformar o homem daquilo que ele era quando foi criado para aquilo que Deus deseja que ele se torne. Já que essa vida é tão importante para nós e para Deus, capacitando-nos a preencher seu plano original, parece crucial que nós aprendamos o máximo que pudermos sobre isto. Cada cristão deveria entender completamente a ambos a meta para a qual Deus está trabalhando e também os meios que Ele está empregando para chegar lá. Vamos, portanto, gastar um pouco de tempo para investigar o que exatamente esta vida significa. Subtítulo: De eternidade a eternidade. A Escritura diz no Salmo 90, versículo 2, de eternidade a eternidade tu és Deus. Isto é um pensamento muito profundo. Então vamos parar aqui e meditar sobre isso. Se pudermos voltar no tempo, o mais longe que nossa imaginação permitir, antes que tudo fosse criado, Deus está lá. E, de novo, se projetarmos nossos pensamentos para o futuro, o mais distante que possamos imaginar para um tempo em que este mundo já tenha sido dissolvido e novas coisas tenham sido criadas, Deus ainda está lá também. Nosso Pai Celestial não fica preso dentro do que chamamos tempo. O tempo faz parte da criação dele. Ele existe além e muito acima do tempo. Deus sempre existe e existe para sempre. Ele é um ser que nunca teve um princípio e nunca terá fim. O tipo de vida que Deus possui é vida não criada. Ele não começou em algum ponto particular no tempo. Portanto, a vida de Deus é descrita como sendo eterna. É aionion na língua grega original, que significa
atravessando as épocas. Sua vida é tão cheia de vitalidade, tão duradoura, que mesmo a passagem do tempo não a diminui. É uma vida sem origem ou fim, sem tempo de nascimento ou hora de morte, imutável, incorruptível e imortal. Esta pequena meditação nos leva ao verdadeiro significado da palavra eterno. Simplesmente significa sem princípio e sem fim, e descreve a verdadeira vida de Deus. Neste livro, daqui em diante, vamos usar a letra V em maiúsculo na palavra vida, em referência a esta vida especial não criada. Com tudo isso em mente, podemos entender uma coisa muito profunda. Nosso Deus decidiu oferecer sua própria vida, essa vida eterna aos homens. Nas Escrituras nós lemos sobre essa maravilhosa verdade. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aionion Zoe. João 3,16. Louvado seja o Senhor! Aqueles que creem em Jesus recebem essa vida sobrenatural. Eles recebem dentro de si uma vida não criada. Agora não estão mais afastados da vida de Deus, Efésios 4,18, mas foram trazidos para um relacionamento de filho com pai. Este relacionamento começou através da procriação de Deus. Não somos simplesmente filhos adotados de Deus. Nós, seres humanos, somos realmente nascidos da própria vida de Deus. Nós fomos gerados em uma esperança viva. 1 Pedro 1,3. Nós somos regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível. 1 Pedro 1,23. E veja também João 1,13 e João 3:3-8 e 1 João 2,29, 1 João 3,9, 1 João 4,7, 1 João 5:1 e 4 e 18. Que coisa indescritível Deus fez por nós, pequenos insignificantes seres humanos. Como pais e mães, nós geramos filhos e filhas, transmitindo nossa vida a eles. Quando concebemos e parimos crianças, nós lhes transmitimos a vida humana. Da mesma forma, Deus, em sua gloriosa e imensurável misericórdia e bondade, escolheu dar aos homens mortais sua própria vida incorruptível, sem princípio e sem fim, eterna. Este é verdadeiramente um grande amor que Deus tem pelo mundo. Nada no universo é mais precioso, mais valioso do que a vida de Deus. Antigamente, Deus era o único ser que podia ser chamado imortal. 1 Timóteo 6,16 diz que ele é o único que possui imortalidade. Isso porque só ele nunca teve início e nem fim. Mas agora ele está gerando mais filhos. E estes filhos são também seres imortais, porque compartilham a mesma vida não criada dele. 2 Timóteo 1,10 revela que ele trouxe à luz a vida Zoe e a imortalidade mediante o Evangelho. Nenhum presente poderia ser maior. Nós temos a oportunidade de nos tornarmos participantes de tudo que Deus é. Ele concedeu sua vida aos homens e o está chamando a crescerem em direção a tudo o que ele é por meio desta vida. Que notícia maravilhosa! Subtítulo: 3 palavras gregas. Infelizmente, a grande verdade de que Deus concede sua própria vida aos homens tem sido um tanto obscurecida pela tradução das palavras gregas à nossa própria língua.
Os gregos eram evidentemente muito filosóficos quanto à ideia de vida e tinham diferentes palavras para distingui-las, enquanto que em português nós temos apenas uma palavra. Isto então confunde o verdadeiro significado das palavras do Novo Testamento. Para nossos propósitos aqui, estaremos focalizando 3 palavras gregas do Novo Testamento que são traduzidas em português por uma única palavra: vida. Muito embora estas 3 palavras sejam traduzidas como uma única palavra portuguesa, elas têm significados distintos. Se não distinguirmos entre elas, podemos estar ignorando uma revelação indescritivelmente essencial. A primeira palavra que é traduzido por vida em nossas versões é bios, que se refere à nossa vida neste mundo físico. Esta é a palavra que dá origem ao termo biologia e inclui conceitos como nosso sustento, a duração de nossa vida física e nossa conduta moral. A segunda palavra que é traduzida por vida em português é psuche. Esta palavra tem sido traduzida como alma e como vida e talvez devesse aparecer em alguns lugares traduzida por vida da alma, para dar um significado mais preciso. Através do Novo Testamento, esta palavra representa a constituição psicológica ou a vida da alma que o homem possui. É esta vida que compreende nosso pensamento, nossos sentimentos e nosso processo de tomada de decisões. E é nesta vida que os homens que não nasceram de novo vivem neste presente mundo. Subtítulo: Aionion Zoe. Entretanto, há uma terceira palavra grega, uma palavra mais importante que quer dizer vida. Esta palavra é Zoe. Ela significa, de acordo com o Dicionário Expositório de Palavras do Novo Testamento, W.E. Vine, vida como Deus a tem. No que se refere à vida, Deus realmente a tem. No Novo Testamento, esta palavra Zoe é usada predominantemente para se referir à própria vida de Deus. Esta única e especial palavra foi usada pelos escritores do Novo Testamento, inspirados por Deus, para se referir à sua própria vida incorruptível, sem princípio e sem fim. Portanto, quando a Bíblia fala sobre a nova vida que Deus nos dá através de Jesus, é esta palavra Zoe que é usada e não bios ou psuche. A frase vida eterna é expressa em grego como aionion zoe e significa uma vida que atravessa as épocas. Esta aionion zoe, atravessando o tempo, nunca iniciada, nunca interrompida, nunca cessante vida de Deus, isto é o que Jesus veio trazer para nós. Irmãos e irmãs, nós recebemos um dom indescritível. Deus nos deu muito mais do que poderíamos pedir ou mesmo imaginar. Nós, frágeis seres humanos, existindo em corpos decadentes, vivendo em um mundo que está sucumbindo e desmoronando em muitos sentidos diferentes, chegamos à mais maravilhosa constatação. O Deus do universo nos tomou em seu coração e decidiu nos conceder sua própria vida, uma substância de vida incorruptível, imutável, que é impossível destruir. Jesus Cristo levantou-se dos mortos, porque não era possível que a vida que ele possuía pudesse ser retida pela morte. Atos 2:24. Assim, nós também, tendo sido feitos filhos de Deus através do novo nascimento, nos tornamos participantes de uma vida sobre a qual a morte não tem poder. Jesus disse que todo aquele que nele crê não pereça, mas
passou da morte para a vida. Zoe, João 5:24. Esta é uma verdade essencial. A dificuldade que muitos cristãos têm em viver uma vida verdadeiramente espiritual pode ser localizada precisamente neste ponto. Todos nós sabemos que Jesus Cristo veio para nos trazer vida. Mas que tipo de vida? Se a distinção entre as 3 palavras gregas não é feita, é possível para alguns pensar que a vida abundante, João 10:10, significa ter muito dinheiro, muita luxúria ou preencher sua vida com prazeres e materiais físicos, bios. Outros podem imaginar que a vida abundante significa estar feliz ou satisfeito em nossa existência terrena, psuché. Muitos dos que estão corrompidos deste modo acabam caindo no sério erro ou pecado. Compreendendo mal os propósitos de Deus e falhando em discernir o tipo de vida que Jesus veio nos dar, eles têm se desviado para perseguir uma outra vida, uma vida sensual ou uma vida mundana, uma vida que logo descobriremos que Jesus veio para condenar. Subtítulo: Durando para sempre ou eterna. Uma outra concepção errada na igreja hoje é que a vida eterna é simplesmente uma extensão ou um prolongamento da vida com a qual nós nascemos. Esta compreensão errônea tem sido encorajada em parte pelo uso da palavra perpétua no texto. Em muitas traduções para o português, as palavras perpétua e eterna são usadas alternadamente. Entretanto, perpétua é uma tradução incorreta da palavra aionion. Isto tem sido a causa de alguma confusão, já que existe um significado diferente no seu sentido na língua portuguesa. Enquanto que eterno significa sem princípio ou fim, a palavra perpétua poderia ser aplicada a uma criatura que nasceu em um determinado momento no tempo e então durou para sempre. Consequentemente, é fácil para alguém que lê sobre a vida perpétua supor que se refere à continuação infinita de sua própria vida. Conforme vimos, este não é o caso. Para anular este engano, vamos apenas nos lembrar que, no texto bíblico, ambas as palavras eterna e perpétua se referem à mesma coisa, a vida de Deus. Elas não se referem a uma extensão de nossa própria vida. Realmente, não recebemos uma vida perpétua, mas vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus recebe a própria vida de Deus. E esta vida é o meio que Deus vai usar para nos mudar daquilo que somos para aquilo que Ele planejou que fôssemos. É esta vida que tornará a nossa natureza semelhante à dele. Assim como no princípio, quando nosso Pai Celeste colocou diante do homem a oferta de sua própria vida na forma de uma árvore, assim também hoje Ele a faz disponível a todos através de seu próprio Filho. As Escrituras ensinam claramente que aquele que tem o Filho tem a vida, Zoe, 1 João 5,12. Aqueles que são sábios tomarão posse desta vida, se encherão dela e assim obterão todos os benefícios dela. Aqueles que são tolos a negligenciarão, como fizeram nossos ancestrais, e eventualmente sofrerão as consequências. A vida de Deus que Ele nos concedeu é absolutamente crucial para o nosso caminhar espiritual. É esta vida que é a fonte de tudo que Deus está operando dentro de nós. Espero que esteja absolutamente claro que Jesus morreu não para nos dar um novo lugar para viver o resto de nossas vidas, por exemplo, o céu.
Ele também não nos trouxe uma extensão da vida com a qual nascemos. Ele veio para nos dar uma vida que é inteiramente diferente de qualquer outra que tenhamos conhecido previamente. Jesus Cristo veio para conceder aos homens a vida não criada, eterna, do próprio Deus. Ele veio com a intenção de nos dar a verdadeira vida, essência e natureza de tudo aquilo que Deus, o Pai, é. O que Jesus trouxe à terra para os homens é a mais preciosa substância. Não há mais nada no universo semelhante a ela. A vida que ele veio para nos dar nunca começou e, por definição, não pode nunca acabar. Nós nos tornamos participantes da vida de Deus. Aleluia! Estas são realmente boas novas.